Olá, hoje a gente recebe aqui no Money Report o Davi Damasio, ele é diretor-geral da MyWorld Brasil, que é operadora do Cashback World. Ele vai explicar pra gente o que são essas palavras em inglês aqui que a gente acabou de falar bastante. Davi, tudo bem? Tudo bem, Humberto. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Explica pra gente o que é esse universo do cashback. Então, cashback é a palavra da moda. Felizmente para o nosso negócio é a palavra da moda. Acho que nunca se falou tanto em cashback quanto nos últimos 2 anos, né? Cashback, na tradução literal, quer dizer dinheiro de volta. Dinheiro de volta a cada compra no nosso caso. Então, empresas como a nossa, a Cashback World, opera uma comunidade de compras que traz empresas parceiras através de soluções de fidelização e atraem consumidores que se cadastram gratuitamente à nossa comunidade de compras para receberem benefícios de compras, como cashback, que é o dinheiro de volta, e também o que a gente tem internamente que a gente chama de shopping points, que é um aditivo a essa solução de fidelização e benefícios para as compras dos nossos consumidores. Então, basicamente, a pessoa vai comprar algo, por exemplo, ela pagou R$10 e vai ganhar um percentual dessa compra de volta. Na nossa comunidade, a gente tem inúmeras empresas parceiras. No mundo, são mais de 130 mil empresas parceiras. Via de regra, até 5% em cada compra volta como cashback, como dinheiro de volta, para o consumidor. O consumidor se cadastrando gratuitamente no nosso aplicativo através do nosso website, ele vai acumulando cashback a cada compra. Acumulou R$25, na próxima quinta-feira a gente deposita na conta bancária dele. Dinheiro na hora, a cada R$25 acumulados para ele fazer o que ele quiser, da forma que ele quiser, com a liberdade que ele quiser. Legal. Por que as marcas estão fazendo isso? O que elas ganham em devolver parte do dinheiro da compra? Às vezes, setores que as margens já são tão pequenas, por que ela faz isso? O mundo está cada vez mais competitivo, né? Estamos falando de uma competição multicanal, multissetor, todo mundo brigando com todo mundo, omnichannel. Então, eu tenho a minha loja hoje com a presença física, eu preciso escalar para mais pontos físicos, eu preciso escalar para o mundo online, eu preciso ter também outros tipos de atendimento ao cliente e canais de venda. Então, a competição está acontecendo, e a competição acontecendo cada vez mais acirrada. No ambiente de crise econômica, o consumidor passa a se tornar cada vez mais preocupado em fazer o dinheiro dele render até o final do mês. Então, eles querem as melhores condições, as melhores ofertas e também benefícios adicionais, além daqueles programas de acúmulo de pontos, ou milhagens, ou selinhos que já são tradicionais, mas de uma certa forma são mais antigos, são práticas mais antigas, obsoletas. O cashback vem justamente para trazer mais fidelidade, para trazer mais benefícios e oferta para esse cliente, né? No mundo cada vez mais competitivo, cada vez mais difícil para o varejista operar. Você estava falando que o cashback é a palavra da moda e de fato a gente tem ouvido muito falar sobre isso. Qual que é o tamanho desse mercado? Você tem alguns números que possam dimensionar isso para a gente? Eu não tenho hoje nenhuma auditoria formal que mostre esse mercado. No final das contas, como eu comentei, estamos falando de 2 anos que efetivamente cashback entrou no dia a dia do brasileiro. A Cashback World, por exemplo, tem data de fundação maio de 2017. Estamos falando de 2 anos, caminhando para 2 anos e meio. Eu posso falar do meu negócio, né? A gente vem crescendo num ritmo bastante acelerado. No mundo somos 130 mil empresas parceiras, 47 países, 13 milhões de consumidores. E aí quando a gente fala de velocidade de crescimento no mundo, um novo consumidor a cada 30 segundos, uma nova empresa parceira a cada 10 minutos. Olhando para o Brasil, 2017 em diante, a gente hoje já tem uma base estamos caminhando para 2 mil empresas parceiras, estamos caminhando para 10 mil pontos de aceitação e a gente tem um ritmo de crescimento de 100 novas empresas parceiras por mês e 5 mil novos consumidores afiliados Cashback World também por mês, que gratuitamente entrando no nosso site ou no aplicativo, baixando o aplicativo, está elegível aos nossos benefícios no Brasil e também no mundo. Né? Como é que funciona na prática isso para o cliente? Ou seja, ele quer participar disso, ele quer começar a ter parte do seu dinheiro de volta? Como é que funciona na prática? Uma empresa parceira, você Exato. diz, né? Então, a Cashback World... Não, o cliente. O cliente consumidor. Exato, consumidor. O cliente consumidor pode se cadastrar gratuitamente no meu site, na cashbackworld.com/br, no meu caso do Brasil. Ele se cadastra gratuitamente e a partir daí ele baixa o aplicativo e está elegível a fazer compras através do próprio aplicativo, por geolocalização ele identifica as empresas parceiras, ou empresas físicas. Aí a gente tem 3 modalidades de empresas parceiras. Tem as pequenas e médias, né, que são em geral empresas físicas, mas que também podem ser empresas online. Temos as grandes empresas online, o nosso universo de empresas online no mundo caminha para 20 mil empresas online. E temos as grandes contas de varejo, as grandes redes de varejo. Então, o consumidor se cadastra desta maneira, através de nós, através do nosso site, ou através de pequenas e médias empresas que
que adquirem soluções customizadas de fidelização, que é um outro capítulo da Cashback World. A gente atende consumidores e empresas através da customização de soluções de fidelização. Aí o cliente consumidor, ele vai na loja, compra o produto, aí ele precisa fazer alguma coisa ou automaticamente a Cashback já reconhece que ele fez a compra? Como é que é na prática isso aí? A gente está falando do que a gente chama de consumo inteligente, do Shopping 4.0, que quer dizer o consumidor entendeu que ele precisa pesquisar. Não adianta simplesmente, ele não é mais impactado por uma oferta e compra por impulso. Ele é impactado por essa oferta, ele volta para casa, ele pesquisa o produto, ele vai nas ferramentas de busca, ele compara preços entre concorrentes, né, do varejo, e aí quem estiver oferecendo os melhores deals, as melhores ofertas, os melhores descontos e mais, quiçá, soluções de fidelização, como ser uma empresa parceira da Cashback, vai levar o cliente no final do dia. Então, ele pode encontrar uma empresa parceira sendo um consumidor da Cashback World no próprio site ou no nosso aplicativo. Então, e também por geolocalização, né, por GPS, ele vai identificar proximamente a ele, onde ele estiver na rua, quais são as empresas que estão nesse momento, parte da nossa comunidade e quais são as ofertas que estão sendo oferecidas, né? E mais para frente, a gente também vai oferecer, através de push messages, né, que são mensagens direcionadas individualmente para cada consumidor, conteúdos e promoções, né, que façam sentido para o comportamento de compra dele, por afinidade. Ou seja, você tem o hábito de comprar determinadas categorias de produtos e tem um histórico dentro da nossa comunidade. Nessas mesmas categorias, você vai receber, passando por uma empresa parceira, no seu bairro, a oferta daquilo que faz sentido para você. Esse é o futuro do nosso negócio, já sendo desembarcado também aqui no Brasil. Então, aí o cliente ele vai na loja, ele compra, automaticamente ele já vai ter o dinheiro de volta, ele precisa comunicar ao site que ele fez a compra? Como é que funciona? A gente tem o que a gente chama de Cashback Card, que é o cartão Cashback, que nesse momento não é um meio de pagamento, ele é simplesmente uma identidade. Quer dizer, faço parte do programa da Cashback World. E eu posso simplesmente dar o meu telefone celular e eu tenho reconhecimento, desde que eu esteja cadastrado e vinculado à plataforma. Identifiquei uma empresa, fui até uma padaria, por exemplo, tomei meu café da manhã, no caixa, eu me apresento como consumidor Cashback World. No momento que eu apresento ou o meu cartão virtual ou físico, plástico, que pode ser customizado, no checkout, o caixa simplesmente ele escaneia, eu digito os meus dados e a venda está fidelizada. Isso, através da web, vem para o meu sistema de gestão, né, financeiro, meu ERP, na empresa, e a gente faz esse encontro de contas após o fechamento do mês, né. Após o fechamento do mês, os benefícios são distribuídos e o cashback é acumulado no aplicativo. Acumulando-se cashback, acumulando-se R$25, o consumidor da Cashback World recebe na próxima quinta-feira a transferência bancária. Já vai automaticamente. Isso acontece no mundo físico das pequenas e médias empresas. A mesma dinâmica acontece nas empresas online, mas com as grandes contas de varejo o benefício é entregue na hora, porque a gente opera com grandes contas do varejo através de uma ferramenta dentro do nosso aplicativo chamado eVoucher, que é como a gente transforma digitalmente o que eram conhecidos como cupons de desconto, vales presentes, em vales eletrônicos. Então, no momento que você adquire na fila do caixa, no PDV, no checkout, um e-voucher correspondente ao valor da compra que você quer de alguma empresa, de algum grande varejo, você já guarda, já acumula os benefícios de compra, sejam cashback ou shopping points, no seu aplicativo, no seu escritório virtual. Acumulando R$25, quinta-feira da semana seguinte, você recebe esse presente na sua conta. Legal. E quais são já algumas marcas que estão com vocês aqui no Brasil? Hoje nós, como eu comentei, temos, praticamente a gente cobre todos os segmentos, né? E se a gente olhar para as grandes marcas, né, sejam elas online ou grandes redes de varejo, a gente está em praticamente todos os segmentos, desde supermercados, a gente tem Carrefour, a gente tem todo o Grupo Pão de Açúcar, por exemplo, a gente tem grandes nomes de gastronomia, alimentação fora do lar, estamos falando de farmácias, as principais redes também do Brasil e de São Paulo, então a gente cobre quase os principais setores hoje, né, em franco crescimento, ainda temos tudo por construir, mas até o dia de hoje, passados 2 anos com a Cashback World, eu acho que o saldo é muito positivo, em termos de número de pontos de aceitação, em termos de setores e segmentos de varejo e grandes nomes do varejo a bordo da nossa comunidade. E quando a gente fala de pequena e média, aí a diversidade é ainda maior, porque a gente tem desde profissionais autônomos, corretoras de seguro, restaurantes, padarias, açougues, né, e por aí vai. Então é uma diversidade muito maior e uma capilaridade maior ainda também. O cliente consumidor não paga nada para entrar no cashback? Não paga nada. Não paga nada. Pergunta até... Absolutamente nada. Te perguntar, então,
Por que não é todo brasileiro ou todo mundo não tem isso? Se só a vantagem que a pessoa tem, o que tem impedido o maior crescimento disso? O conhecimento, acho que é a disseminação do segmento. De novo, né, 2 anos, né, de mercado, de nossa participação, caminhando mais ou menos por aí entre 2 e 3 anos, que o conceito existe no Brasil. O mercado de fidelização e recompensas, né, e programas de coalizão ainda no Brasil é muito pequeno, quando a gente olha para grandes mercados como o mercado norte-americano. Nos Estados Unidos, estamos falando de um mesmo CPF, um indivíduo nos Estados Unidos está vinculado a 14, em média, 14 programas de fidelização diferentes. No Brasil, isso está em torno de 5 ou 7, se não me engano. Então, sendo que a gente sequer lembra que a gente participa desses programas, porque em algum momento a gente cadastrou o nosso CPF em determinado programa. E mesmo assim, quando a gente olha um pouco mais a fundo do que é o segmento de fidelização no Brasil, ele ainda está muito concentrado nas práticas mais tradicionais, de acúmulo de pontos no cartão de crédito, que viram milhas ou são direcionados para portais de compra através de coalizão, que no final do dia são convertidos, né, basicamente num único segmento, que é o segmento de viagens, em passagens aéreas. Né? Então a gente entende que isso é importante, a gente potencializa isso inclusive, né? A gente potencializa com o nosso programa todos os demais programas. Eu faço compras no Grupo Pão de Açúcar, por exemplo, eu sou cliente mais, eu dou meu CPF na nota, faço parte, acumulo inclusive os selinhos que trazem produtos muito interessantes para o meu dia a dia, fazem sentido para a minha família, mas eu ganho cashback sempre que eu faço compras porque eu acumulo, eu também participo dentro desse grupo tão especial com a Cashback World, por exemplo. Então a gente potencializa demais programas de fidelidade. Legal. As pessoas ainda têm muitas dúvidas sobre como funciona, mistificação, tem alguma coisa assim ou não? Eu acho que tem a questão do conceito, né? O conceito cada vez mais, eu recebo muita informação do que está acontecendo no mercado. A gente monitora todas as novas empresas, como empresas atuais existentes se reposicionam no sentido de também oferecer agora o cashback, já que é um novo diferencial, um benefício que veio para ficar, faz parte do jogo. Então, é um segmento que vem crescendo a passos largos, mas as pessoas ainda têm muitas dúvidas. O que é o cashback? Primeiro, porque a palavra é em inglês. Né? Segundo, porque quer dizer dinheiro na conta, quer dizer dinheiro acumulado num aplicativo que eu posso me descontar numa próxima compra, quer dizer expira, não expira, qual a relação dele com pontos, pode ser convertido em pontos, não pode? Porque hoje, quando a gente olha para os programas de pontuação e também de milhagem, eu não sei se é recente, mas eu percebi, é a percepção minha como consumidor, não como profissional da indústria, que os pontos estão vencendo cada vez mais rápidos e a gente tem que pagar para fazê-los voltarem a ser ativos. Né? E se eu quero presentear alguém, eu preciso pagar também para presentear alguém com esses mesmos pontos. Em geral, tá? Não conheço as particularidades de cada programa. O cashback, no momento que ele for descoberto e entendido, ele não tem mais como não estar em jogo, porque é dinheiro na veia, na hora. Eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser com esse dinheiro e não está mascarando desconto promocional ou uma promoção específica de alguém. Não é que o cashback, para ter cashback, alguém aumenta o preço ou muda a condição regular. Não. Essa é uma relação do fabricante com o varejista. A minha relação é com o varejista. E o varejista, para manter-se um ponto interessante, né? E para se diferenciar dos demais concorrentes, ele precisa trazer algo mais do que simplesmente o selinho, a cartelinha, aquele papo de no 10º cafezinho, no 9º cafezinho, 10º é gratuito, e por aí vai. Né? Então eu acho que veio para ficar, para marcar o território e a gente tem tudo para fazer parte dessa história, surfar essa onda. Né? Legal. Davi, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui contigo, Humberto. Tuas ordens para o que precisar, tá bom?